Olá a todos, eu sou Virgínia Borges, sou uma mulher negra, cabelo curto, crespo. Estou vestindo uma blusa preta com um chale preto com alguns detalhes em branco. Atrás de mim uma parede com um belo grafite, também de uma mulher negra. Chegamos então na nossa quarta aula do módulo 2, falando sobre cultura viva e participação social. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a questão da constituição de redes e fortalecimento comunitário. Porque a cultura viva nada mais é que o reconhecimento dessas ações que acontecem organicamente, né? As redes se conectam, fazem uma colaboração mútua e a partir disso valorizam os seus saberes, os seus conhecimentos e as suas práticas como forma de constituição cultural e o desenvolvimento dessa própria cultura. Depois de entender um pouquinho como que o Estado brasileiro estabelece o direito cultural ao longo do tempo e reconhece essas culturas de base comunitária através da criação da Política Nacional Cultura Viva, nós precisamos entender também que isso só acontece porque existe esse movimento anterior, como eu já havia falado para vocês. Nós existimos antes da própria lei. Então, a partir dessa existência que nós temos anterior à lei, a gente só recebe do Estado o reconhecimento para potencializar essa existência e seguir criando, conectando, cooperando para a valorização dos nossos saberes e conhecimento. Então é importantíssimo que a gente saiba, e nunca se esqueça, aliás, que o território ele é o nosso espaço de produção cultural. Se nós formos pensar a partir da Constituição das religiões de matriz africana, que tem forte ligação com os elementos da natureza e que o seu território, o seu terreiro é um ambiente sagrado, nós entendemos que não tem como a gente pensar a cultura viva sem a gente pensar o território que a gente habita e a relação que a gente tem com ele. Então é esse processo de interlocução, ligação e aproximação territorial que nos constitui enquanto coletivo e nos dá a força que nós precisamos para pensar nessa conexão com outras entidades, grupos e coletivos que também falam sobre a mesma temática que a gente. Então, dentro do princípio do Cultura Viva, a colaboração em rede ela é fundamental. Quando a gente tem a proposição de uma teia de saberes que reúne diferentes grupos ligados às religiões de matriz africana, a gente está trazendo a possibilidade da comunicação constante como uma forma de auto-organização e garantia de direitos. Nessa perspectiva, é importante a partilha de experiências, de recursos e conhecimentos. E dentro da lógica que a gente tem do Estado, que tenta garantir minimamente o acesso aos direitos, a gente sabe, a gente tem experiência vivida que nem sempre esse direito chega para todas as comunidades da mesma forma. Se nós formos pensar na educação, nós teremos cidades, municípios, alguns bairros com escolas de excelência, com grandes projetos educacionais e outros com muita dificuldade de estabelecer esse contato dentro do âmbito da educação, né? Chegar a esse aspecto de excelência. Dentro da cultura, nós também sofremos com essa dificuldade de acesso aos recursos necessários para que a nossa ação cultural seja valorizada ou que a gente possa exercer ela, ou que ela aconteça de forma plena. Então, quando a gente se conecta em rede, a gente começa a trocar informações. E quando a gente começa a trocar informações, a gente começa a construir importantes caminhos para que a gente possa fortalecer o nosso fazer aqui no nosso território, né? Então, não é a partir dessa conexão em rede, pessoas falando de diferentes espaços, tendo experiências de interlocução com a administração pública, com a comunidade diferentes, a gente pode trocar essas informações e começar a estabelecer novas formas da gente agir no nosso território, a partir de experiências exitosas,
sabendo também daquilo que não dá certo, né? Porque, enfim, nem todo o nosso investimento de tempo dentro de uma atividade vai dar certo, mas se a gente puder trocar essas informações com outros grupos, a gente adianta o passo, porque a gente deixa de investir em algo que pode não dar certo e começa a acreditar ou tecer um outro caminho para que a gente possa se fortalecer. Então, os pontos de cultura, eles vêm, então, como um espaço de articulação, formação e intercâmbio de saberes, né? E o pontão de cultura, ele representa essa conexão, né, de levar aos pontos, aos pequenos grupos e coletivos organizados, as informações necessárias para que se tenha uma boa formação, um bom entendimento da lei, o próprio intercâmbio, né? Ele acontece de fato a partir de que esses grupos se reúnem, se fortalecem e saem para fazer esse diálogo constante com os demais grupos organizados. E para os povos tradicionais de terreiro, a ancestralidade é uma fonte permanente de conhecimento, identidade e organização comunitária. Então é a partir dessa lógica da ancestralidade, né, de reconhecer naqueles que vieram antes o seu esforço para que as coisas estejam como estão neste momento, né, é reconhecer quem veio antes para que a gente possa, a partir da nossa vivência, ter um processo assertivo, ou o mais assertivo possível, nessa troca de saberes, não só com os mais velhos, com os novos e com outras pessoas. Então, dentro da Cultura Viva, ninguém ocupa um lugar central. Todos são responsáveis por manter esses vínculos ativos. Então, cada ação que eu faço enquanto ponto de cultura a partir do meu território, ela é fundamental para a sustentabilidade da rede. A gente só consegue ter essa proximidade a partir que a gente consegue entender que a nossa existência ela é solidária, né? A Rede Cultura Viva ela só existe pela solidariedade das ações conjuntas, cada uma no seu território, se comunicando, se fortalecendo para que as coisas aconteçam. E isso é muito emblemático quando a gente começa a pensar, por exemplo, nos territórios que existem historicamente, como eu falo hoje de Jaguarão, extremo sul do Rio Grande do Sul. Aqui nós temos o território do Clube 24 de Agosto, um clube social negro que completa 108 anos e que por muitas vezes passou por processos difíceis dentro do território do município, mas que teve o apoio coletivo de outros clubes sociais negros do estado que vieram socorrer o clube quando ele teve em maior dificuldade, mostrando para a comunidade local que essa ação que acontece nesse território há mais de 100 anos, ela é fundamental para o desenvolvimento do território de Jaguarão. Porque se não fosse a presença desse espaço coletivo de sociabilidade, provavelmente a comunidade negra teria que ter se reinventado em outro espaço. Sabe-se lá se teria esse espaço para se reinventar, se encontrar e construir uma dinâmica social e cultural para a comunidade negra do município de Jaguarão. Então, nesse processo de tecer redes e firmar apoios, a nossa conexão com quem está do nosso lado dentro do território ou em outros territórios mais distantes, mas também falando sobre a nossa mesma temática, é fundamental para a sustentabilidade daquilo que a gente faz aqui. Quando alguém quiser dizer que este território não existe ou que a sua ação cultural ela é insignificante ou pouco expressiva, a gente tem o apoio de tantos outros pontos em diferentes territórios que podem vir ao nosso socorro e dizer, olha, não é verdade, essa ação aqui é tão importante quanto. Então é nesse sentido que a teia ela é fundamental. Essa conexão de redes, ela precisa acontecer para que a gente se fortaleça no nosso dia a dia. Às vezes é uma palavra, às vezes é um encaminhamento, a chegada de uma mensagem trazendo uma possibilidade de um edital, que a gente vai falar mais adiante nesse processo formativo, que vai nos fortalecer nessa luta que a gente tem do cotidiano dentro do nosso território. E como diria o Célio Turino, a rede ela não é
ela não tem uma estrutura, ela não é visível, né? Ela é uma relação de confiança. E a gente acreditar que as pessoas que trabalham a partir da nossa perspectiva das comunidades de terreiro, por exemplo, podem ser sustentabilidade para o nosso fazer aqui. E aí, a partir disso, a gente pode ampliar o nosso conhecimento e ter coragem de fazer os enfrentamentos locais, porque a gente sabe que a gente tem um respaldo, a confiança de outros grupos que também versam sobre as mesmas temáticas culturais que a gente. E para a gente encerrar essa rodada, é importante a gente pensar nessa parte, nessa participação enquanto teia, sobre quem nos ensina, quem nos acolhe e quem preserva a memória dos nossos espaços. Porque se a gente começar a pensar nessa perspectiva, a gente consegue identificar, mesmo dentro do nosso território, outros segmentos que possam fazer o fortalecimento daquilo que a gente vivencia enquanto comunidade, enquanto coletivo cultural de base comunitária. Foi um prazer, pessoal. Encerramos aqui a nossa 4ª aula.